Ei, você aí, você prefere isso Here, I have something for you. ou isso daqui? Quer dizer, o primeiro jogo, por ser mais recente, pode até ter mais recursos técnicos. Até porque hoje em dia a gente tem máquinas poderosas que abriram um caminho para esse tipo de tecnologia existir e se tornar, entre algumas aspas, acessível. Pelo menos mais do que já foi um dia, né? Mas na moral mesmo, só o segundo exemplo me entregou uma experiência diferente, marcante, daquelas que você não esquece tão rápido, sabe? E nesse vídeo eu vou tentar te explicar o porquê. Então, vem comigo, bebê. Tá, a atmosfera. Eu acho que dá pra dizer que a atmosfera se trata da sensação que um jogo é capaz de transmitir através da combinação de diversos fatores, como estilo artístico, efeitos visuais e sonoros, música, narrativa e gameplay, lógico, afinal estamos falando de videogames, não é mesmo? O jogo que eu decidi mostrar aí no exemplo é o Stalker Shadow of Chernobyl. É um jogo que foi lançado ali em março de 2007, numa época até em que provavelmente alguns que estão assistindo esse vídeo nem sequer eram nascidos, incluindo eu. Um estúdio ucraniano chamado GSC Game World já estava pensando em criar um projeto extremamente ambicioso, com uma proposta de mundo aberto reativo, vivo e com uma ambientação única. Guarde bem essas palavras. E a ideia aqui é que você é um stalker, não exatamente esse tipo de stalker. Nesse caso aqui tá mais pra um título para os caras que vivem à margem da civilização desse mundo, que ficam vagando pelas zonas de exclusão da usina de Chernobyl em busca dos artefatos valiosos que brotaram depois do acidente. E é aí que a gente começa a chegar em algum lugar. Porque esses stalkers, mano, eles sobrevivem em um lugar completamente deformado por desastres nucleares e fenômenos inexplicáveis. Então aqui, a zona é um território totalmente hostil e absurdo pro jogador, que vai ter que estar lidando aí com anomalias gravitacionais misteriosas, campos elétricos invisíveis, monstros, radiação, obviamente, e até zumbis, irmão. Parece que nessa época todo mundo precisava colocar zumbi em tudo. Mas quanto mais você se aproxima da usina de Chernobyl, mais o ambiente vai ficando desafiador, estranho, quase sobrenatural, sabe? Então a vegetação morre, essa arquitetura soviética característica vai entrando em ruínas e o silêncio vai pesando cada vez mais. E no meio desse terrorzão todo aí, assim como em Dark Souls, as fogueiras acabam se tornando pequenos refúgios. Aqui elas não te curam nem te protegem totalmente de nada. Na verdade, elas só são pontos onde outros stalkers se reúnem, conversam em um idioma que eu não conheço, que eu não falo ucraniano, e assim como foi mostrado no início desse vídeo, tocam violão. E nesses momentos, por alguns minutos, dá pra sentir que você tá seguro no meio desse caos todo, sabe? É uma sensação muito legal e que eu valorizo muito quando um jogo consegue fazer isso direito. Pra mim é incrível, é impressionante que um jogo que foi criado ali nos anos 2000 por um estúdio ucraniano de médio porte, ainda hoje seja um dos melhores exemplos que eu consigo pensar de como fazer uma atmosfera realmente envolvente num videogame. E olha que eu nem sou muito fã de ficar fazendo comparação, até porque eu sei, ninguém aguenta mais ouvir alguém falando mal da Ubisoft, mas não tem jeito, é que os caras viraram praticamente um símbolo desse problema. Qual o problema? Aquele problema, mundos gigantes, mas sem alma, tudo seguindo a mesma fórmula reciclada de sempre, e aí, quando você pega pra jogar um jogo como um Stalker da vida, a diferença fica muito clara mesmo. É inclusive por isso que eu decidi fazer aquela comparação no início desse vídeo. Apesar de Starfield ser da Bethesda, mas daí você releva, por favor, eu gosto muito de Fallout, me desculpa Bethesda, eu não queria estar falando mal de vocês, desculpa. Então Stalker foi um jogo memorável, não pelo tamanho do mapa ou pela quantidade de quests que tinham ali disponíveis, mas pela forma como ele me fez sentir enquanto eu era parte daquele mundo. Tá, é um pouco viajado, eu sei, mas é exatamente esse tipo de coisa que não acontece nesses jogos que eu acabei de comparar. E talvez o jogo perfeito pra fazer esse tipo de paralelo seja o próprio Assassin's Creed Valhalla, que apesar de, claro, ser visualmente impressionante, com um mapa enorme e uma produção multitrilionária, sofre muito com essa falta de molho, vamos dizer assim. No começo isso pode até passar despercebido, afinal o jogo é divertido, os cenários são bonitos e tem aquele impacto inicial, mas conforme a história avança e o jogo vai se arrastando por dezenas de horas, essa falta de profundidade começa a pesar. Tanto que chegando ali pela metade simplesmente não se sustentou pra mim, e eu acabei dropando o jogo. Agora não me entenda errado, tá? Eu não achei o Valhalla horrível. Tem muita coisa pra fazer, paisagens e sistemas legais, mas é que tudo isso se empilha em cima de uma experiência rasa, que no fim pareceu mais uma lista de tarefas, uma checklist do que qualquer outra coisa. O Stalker usa um negócio chamado silêncio como uma ferramenta pra construir ambientação. E quando eu falo que as trilhas sonoras aqui são sutis, é porque são mesmo. Dá pra jogar facilmente sem nem perceber que elas estão ali. Mas é aí que tá, elas estão. E fazem toda a diferença, tá?
Eu peguei uma pilha com Valhalla porque o jogo parece que, sei lá, tem medo do silêncio, mano. Tudo precisa ser preenchido com algum comentário do Eivor, alguma fala conveniente no momento exato. E aí acaba que você perde aquele espaço pra interpretar o jogo de verdade. Sei lá, eu acho que o maior problema do Valhalla e da grande maioria desses jogos que a Ubisoft tem lançado nos últimos anos é justamente essa necessidade de explicar tudo sempre. Seja através de elementos da gameplay ou formas de contar a narrativa, eu sinto que a expositividade excessiva tá presente em todos os aspectos desses jogos aí. Understood. Perhaps later. A sensação que fica, na moral, é de que o jogo não confia em você o suficiente pra te deixar prestar atenção nos detalhes por conta própria. E vamos lá, isso é meio paia, né? Ainda mais em um jogo de mundo aberto, onde a exploração era pra ser a atividade mais divertida e intuitiva disponível pra fazer. Você anda quase que às cegas, praticamente sem saber o que vai encontrar pela frente em Stalker. Isso porque o HUD é simples, os diálogos não te explicam tudo mastigado, e o jogo não tem medo de te largar num mundo pequeno, mas complexo, sem ficar pegando na sua mão o tempo todo. É uma abordagem até bem parecida com o que a From Software usa nos jogos dela. Confiar que o jogador é capaz de aprender por conta própria, explorando, errando e aprendendo. Acaba sendo uma característica de game design também, já que o mundo não tá ali só pra te entreter. Ele também te desafia a entendê-lo, tá ligado? Agora eu sei que eu já tô até chutando cachorro morto e tal, mas Assassin's Creed Valhalla vai completamente na direção oposta. O mapa já te mostra pra onde ir, o que fazer, até o que você vai ganhar, então tudo já é sinalizado e explicado. E como eu disse antes, não existe descoberta real, só execução de tarefas, nem sequer existe um espaço pra se perder. E vamos lá, você concorda comigo que sem se perder também não há necessidade de se achar. Cansei de imitar. Vamos falar de Dark Souls. Tá aí um joguinho bom, viu? Nos primeiros minutos do jogo rola uma cutscene maneira e bem abstrata até, com uma narração meio que explicando um pouco sobre a história complexa e até meio confusa daquele universo. E bom, depois disso, se vira, filho. Você é largado no mundo semi-aberto, sem mapa, sem indicador nenhum, e mesmo assim, ou justamente por isso, cada área que você encontra é marcante. E isso eu consigo afirmar sem medo nenhum, tá? Uma das muitas regiões desse jogo que me marcaram foi o mapa do Jardim da Raiz Sombria, que por si só já é um cenário muito da hora, sei lá, eu gosto dessa estética de floresta mística, mas principalmente porque é nesse mapa que acontece a boss fight mais triste da história dos videojogos. Eu tô falando do confronto contra o lobo Sif. Eu nem quero entrar muito nos detalhes da história pra não acabar saindo muito do assunto aqui, mas nós estamos falando de uma boss fight contra um cachorro, irmão, então já deu pra sentir o drama, né? É que quando você chega ali, não é simplesmente um monstro te atacando, é um cachorro, é um guardião te impedindo de seguir o mesmo destino trágico do seu dono. E no final da luta, quando ele começa a mancar e se atrapalhar todo, mano, fica impossível não sentir o peso do que você tá fazendo. E é muito louco pensar que dá pra terminar Dark Souls sem nem fazer ideia de nada disso que eu falei. E mesmo assim, isso não afeta negativamente a experiência, porque aqui a narrativa e a gameplay funcionam de forma quase que independente uma da outra. Você pode jogar só pelo desafio ou mergulhar na história, e isso não é uma regra pra todo jogo ser bom, mas em Dark Souls funciona de um jeito quase que, ó, mágico. A From Software conseguiu transformar esse tipo de abordagem na marca registrada deles. Não é segredo que Dark Souls influenciou uma porrada de outros jogos depois dele. Não só pela famosa dificuldade, entre aspas, elevada do jogo, mas também na forma de contar histórias e construir uma atmosfera. É interessante ter em mente que esse tipo de impacto não depende de realismo gráfico, nem de mundos gigantescos. Ele pode surgir até em jogos bem mais simples, com visuais minimalistas e recursos mais limitados. E isso é justamente o que acontece em Undertale, que é um indie criado basicamente por uma pessoa só, o meu mano Toby Fox, que em pouco mais de 2 anos escreveu, programou, desenhou e compôs toda a trilha sonora existente nesse jogo. E nesse caso é justamente na música que tá o segredo da atmosfera marcante que esse jogo tem. Porque ao contrário do exemplo que eu dei com Stalker, onde a trilha sonora é mais sutil e discreta na maioria dos momentos, em Undertale a música é um negócio central pro jogo funcionar. É a música que transforma as cenas simples em momentos marcantes. E o jogo simplesmente não seria o mesmo sem isso. Quem que jogou Undertale e não lembra de quando a Toriel aparece pra te salvar daquela florzinha maldita logo no início do jogo? E aí que toca Fallen Down pela primeira vez. Uma música simples, mas carregada de sentimento e que marca o tom do jogo logo de cara. Talvez parte disso ajude a explicar o porquê Undertale é muito lembrado até hoje. Já que a música transcendeu a obra, muitas das faixas do Toby Fox podem ser ouvidas pela internet toda hoje em dia, em diversos contextos, seja em edições, memes, nesse vídeo, por exemplo. Mesmo quem nunca jogou, provavelmente já ouviu alguma música de Undertale por aí. Mano, pausa aí, pera aí, eu preciso falar um negócio. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra colocar a mídia na edição
desse vídeo, eu encontrei uma reportagem de um veículo de notícia australiano falando sobre coronavírus, com a música tema do Sans tocando no fundo. Mano, eu precisava colocar isso no vídeo, não tinha como. Eu achei isso muito engraçado. Mas é, só isso mesmo. Mas enfim, apesar de serem obras totalmente diferentes em vários aspectos, Stalker, Dark Souls e Undertale têm algumas paradas em comum. Todos esses jogos me marcaram de alguma forma por motivos diferentes. Características bem específicas, que nem são necessariamente únicas, mas que foram feitas de um jeito tão sincero e bem executadas, que acabaram ficando na minha memória, se tornaram inesquecíveis. É claro que a gente tá falando de arte, então definir o que torna um jogo marcante ou não, no fim é uma coisa muito abstrata, muito pessoal também. Cada jogador se conecta com obras diferentes por motivos diferentes. Acaba que é aí que tá a graça de jogar videogame. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Considera aí curtir se gostou e até mais.